Então, pessoal, a gente vai iniciar esse novo módulo. Esse módulo a gente vai focalizar em resolução de problemas e fazer prática com os elementos básicos, tá? A gente vai estudar aqui alguns problemas. Vamos iniciar com esse problema aqui, que é o seguinte: se um minuto possui 60 segundos, quantos segundos existem em x minutos? Bem, isso é fácil, né? Porque tu sabe que um minuto tem 60 segundos. E se eu tenho 2 minutos, eu vou ter 120 segundos. Agora a gente vai transformar isso na linguagem C, tá? A gente vai fazer uso do nosso programa, o deve ser mais, tá? Ele já está aqui no ponto, tá bom? Eu vou colocar aqui em duas telas, tá? Para a gente poder visualizar o problema e o programa. Bem, a gente vai começar com o básico, tá? Ou seja, sempre que tu for começar a escrever o teu código, tá? Sempre que tu for começar a escrever teu código, tu vai começar por essas linhas aqui, sempre. Então o que eu recomendo é que tu digite logo e depois tu inicie o teu código. Aí tu não te perde, não esquece, etc. Bem, a gente vai precisar, para resolver esse problema, de duas variáveis. Uma variável para minutos e uma variável para segundos. As duas serão do tipo inteiro. Então a gente vai começar aqui com int minutos e segundos. E a gente vai utilizar um comando que a gente aprendeu na aula passada, que é o de leitura, captura de informações do teclado, que é o scanf, né? O scanf. A gente vai capturar uma variável do tipo inteiro, e tu sabe que para informar para o programa que eu quero capturar uma variável do tipo inteiro, a gente vai trabalhar com porcentagem D. Qualquer dúvida que tu tiver em relação a isso, eu recomendo que assista a aula anterior, está disponível na plataforma. Separo por vírgula e informo com o caractere de concatenação, que é o i comercial, para informar qual variável eu quero que seja armazenada quando o usuário digitar. Então eu quero que seja armazenada a variável minutos. Lembre-se sempre de finalizar uma linha de código com ponto e vírgula. Em seguida, a gente vai informar qual valor a variável segundos vai receber, tá? Então a variável segundos, ela vai receber 60 vezes minutos, tá bom? Pronto. Depois disso, a gente vai dar o printf. Aqui novamente a gente vai utilizar o nosso caractere de porcentagem, faz parte da sintaxe da linguagem. O D novamente para informar que eu estou trabalhando com valor do tipo int. E aqui a gente vai colocar um /n, que é para dar uma quebra de linha. Em seguida, a gente vai chamar a variável segundos. Note que no printf a gente não precisa do caractere comercial, como no scanf, tá?
Agora vamos executar o nosso código. Vou diminuir aqui um pouquinho mais para a gente conseguir olhar. Tá, pronto. Então, esse faz parte da tua atividade desenvolver esse código e depois enviar o código digitado pela plataforma, tá bom? Aqui tu sabe, a gente sempre tem que salvar o projeto primeiro, para depois a gente compilar e executar. Aqui tu pode escolher logo compilar e executar. Olha, ele deu um erro, tá? Na linha 7. Então a gente vai agora verificar que erro é esse, tá? Aqui na ajuda, tu vai olhar bem aqui embaixo, ele está dizendo o seguinte, ó. Erro, ele esperava um caractere aqui após ponto e vírgula. Na realidade, o programa está dizendo que tem um erro na linha 7, porque tem um erro na linha 6, e esse erro afeta a linha 7. E que erro é esse? Está faltando um ponto e vírgula. A gente vai colocar o ponto e vírgula, salvar de novo, e depois a gente vai compilar e executar. Tá? Então ele pede para a gente informar os minutos. Então vamos imaginar que eu tenho 2 minutos, eu vou digitar o 2 e 2 minutos é igual a 120 segundos, porque, óbvio, né? Como o cara da série O Poço, né? É óbvio. Então, é óbvio, é um cálculo muito simples. O que a gente está fazendo é colocando isso na linguagem C e testando aqui no nosso programa, tá? Beleza. No nosso próximo exemplo, a gente vai trabalhar com uma calculadora bem simples, tá? Essa calculadora, ela deverá imprimir na tela as 4 operações feitas com 2 números que serão digitados. Por exemplo, se a gente digitar o valor 5 e 8, ela vai exibir, tá, a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração desses 2 valores. Vamos novamente aqui para o nosso deve ser mais. Vamos colocar aqui as 2 telas juntas, né, para a gente poder acompanhar. Ótimo. Vamos abrir aqui um novo documento. Novo arquivo fonte. Lembre-se sempre que você deverá digitar as linhas que fazem parte da sintaxe do nosso código, nas linhas principais. Isso aqui tu pode até ter um arquivo com ele já digitado, esse código, ou utilizar algum outro programa que quando você cria um novo documento ele já coloque essas linhas para você. No entanto, o que eu recomendo é que nesse primeiro momento você digite manualmente para você ir se acostumando com a sintaxe. Uma outra coisa que eu recomendo é que você faça um curso de digitação. O que eu noto em muitos alunos que a dificuldade maior não é a programação ou entender a programação. A dificuldade maior do aluno é com a digitação. Ele digita muito lento, muita dificuldade. Então procure, tem cursos online gratuitos de digitação, tá? Tem o Typing Club, se tu quiser pesquisar depois. Lembre-se que Typing é T-Y-P-I-N-G, Club, tu pesquisa, é gratuito, tem vários níveis de dificuldades e tua digitação vai melhorar bastante. Então vamos lá. O que eu vou precisar aqui, lembre-se que a gente vai trabalhar agora com um valor com uma casa decimal, com uma vírgula, com um número real. Então a gente vai declarar aqui dados do tipo float.
Então eu vou declarar aqui o número 1 e o número 2. Só para deixar mais organizado, eu vou declarar aqui mais duas variáveis do tipo float. Poderiam ficar na mesma linha, mas eu quero separar para deixar mais organizado. Multiplicação. Lembre-se que em nome de variáveis não devo colocar caractere especial nem acento, então vai ficar a palavra aí sem ser cedilha e sem acento, mas tu sabe que é multiplicação. Então multiplicação, divisão, adição, subtração. Pronto. Vamos finalizar aqui com ponto e vírgula. Eu diminui um pouquinho aqui para a gente enxergar o código todo. Ok. Agora a gente vai. Lembre-se que essa linha return ela deve sempre ficar no final. Então agora a gente vai continuar. A gente vai chamar aquela sintaxe básica que tu já conhece, que é o comando para receber os dados do teclado. Então é o scanf, tá? O scanf. Bem, tu deve se lembrar também que a gente vai, deixa eu, para não ficar muito pequeno, deixa eu maximizar aqui e aumentar um pouquinho, tá? Aumentar um pouquinho aqui a nossa tela com código, vai ficar melhor. Pronto. Qualquer dúvida que tiver, dá uma olhada no slide para se tu esquecer o que o problema está pedindo. Então eu tenho aqui o scanf, tá? E agora lembre-se da nossa aula passada que se tu vai chamar um dado do tipo float é porcentagem %f. Então eu vou colocar porcentagem %f duas vezes porque eu quero chamar as primeiras duas variáveis, que é o número 1 e o número 2. Lembre-se sempre de colocar o i comercial. Então número 1 separado por vírgula e comercial número 2. Ponto e vírgula, sempre finaliza com ponto e vírgula. E agora eu vou informar o que as variáveis número 1, ou melhor, o que as variáveis multiplicação, divisão, adição e subtração, ficou faltando o óbvio aqui, subtração, tá? Vão receber. Então vamos lá, começar por multiplicação. A multiplicação ela vai receber o número 1 vezes o número 2. A divisão ela vai receber o número 1 dividido pelo número 2. A adição ela vai receber o número 1 mais o número 2. E finalmente a subtração vai receber o número 1 menos o número 2. Perfeito. E agora a gente vai com o comando que vai exibir na tela, que é o printf. E no printf, lembre-se que a gente está trabalhando com dados do tipo float, então a gente vai começar com porcentagem %f, tá? E o /n para dar a quebra de linha. Então o primeiro porcentagem %f é de multiplicação, o segundo porcentagem %f é da divisão, o terceiro porcentagem %f é da adição
E o último porcentagem F é da subtração. E agora basta eu informar as variáveis aqui, não precisa do i comercial, na ordem em que elas estão colocadas ali na nossa segunda linha do float, ali na linha 5, tá? Basta seguir aquela ordem: divisão, adição, subtração. Perfeito. Agora a gente vai testar. Lembre-se que a gente sempre tem que salvar antes, tá? E depois que a gente salvar, a gente vai compilar e executar. Olha só, ele disse que aqui tem um erro, multiplicação, é porque aqui, ó, o erro na linha 7, esses erros são bons acontecerem, porque tu vai aprendendo como é que tu lida com o erro. Se tu der uma olhada lá embaixo, ele vai te dizer do que se trata o erro. Então a gente vai tirar esse sinalzinho aqui, o erro de digitação, e colocar número 2. Vamos salvar de novo. E agora sim vamos compilar e executar. Olha, ele deu aqui um segundo erro. Ele disse o seguinte, ó. Ele disse que a variável multiplicação não foi declarada. Tá vendo? Aqui, ó, o inglês básico, nessa linha aqui, é interessante que tu te acostume com as mensagens de erro. Então ele disse o que? A variável multiplicação não foi declarada no corpo do código. Exatamente porque a palavra multiplicação está errada. Então eu vou colocar aqui o CA que está faltando, multiplicação. Aqui também ficou faltando, ó, multiplicação. Ótimo. Agora a gente vai novamente salvar. E vamos agora compilar e executar. Olha que interessante. Nós temos mais um erro, tá? Se tu der uma olhada bem aqui embaixo, ele está dizendo o seguinte, ó, o erro está dizendo que ele esperava um ponto e vírgula antes do sinal da chave. Exatamente porque está faltando aqui um ponto e vírgula. Vamos salvar. E agora sim vamos executar, compilar e executar. Pronto. Vamos colocar aqui um número fácil para a gente saber que resultado vai dar. Vamos colocar aqui 5 e 8, né? 5, 8, pronto. 5 vezes 8 dá 40, né? Aí nós temos 5 dividido por 8. Nós temos 5 mais 8 e 5 menos 8. Tu pode confirmar os valores aí. E a tua atividade nessa primeira parte da nossa aula é digitar esses dois códigos, desses dois exemplos que nós vimos, e enviar o código no nosso ambiente de trabalho. Aí na próxima aula a gente vai resolver mais algumas atividades práticas passo a passo para que tu possa compreender melhor e possa praticar as atividades que a gente está trabalhando. Então é isso, até a próxima.